Leitura do livro Haveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Leitura do livro Dois ou Haveluz, mais. João Nunes Maia, pelo Espírito João Shaolin. Evangelista foi aquele que ficou realmente Otimismo. à direita de Jesus no reino do seu amor. É bom que falemos um pouco Pois das foi o cidades último a se históricas despedir neste da livro, terra, principalmente dando os no mais campo que difíceis abordamos testemunhos sobre as diante coisas dos do poderes Espírito. de César e da Falar em incompreensão humana. Tiberíades é recordar Findou tempos seus que nos dias fazem em muito Éfeso, bem. com quase um É lembrar século de Moisés, existência os profetas e 80 anos e principalmente de vivência Jesus cristã. Cristo. É nome de uma Entregou sua cidade vida para a famosa vida de por Cristo, muitos aspectos que já compreendendo que se Deus descreveremos. e Jesus eram Tiberíades se Ele e encaixa às Cristo eram margens do dois, Mar da que Galileia, poderiam também a quase 1 ser quilômetro um. das suas praias. João Foi e Tiago construída por nasceram em um lar de Herodes fé. Tetrarca, Sua consagrada mãe com esse Salomé nome em era uma honra de senhora que Tibério César, dignificava uma família na época pela imperador estrutura romano. espiritual que possuía. Foi palco de muitos Acompanhou acontecimentos Jesus em notáveis, muitas pregações, tendo sido em certa e época foi uma a capital da da Judéia. sua despedida no Calvário. Foi uma das com Maria cidades e João, mais o expressivas da discípulo do Palestina. amor, como havia Para sido lá apelidado mudou-se o aquele que de Sinédrio, fato e foi possuía ali nas entranhas que o Velho do seu Testamento ser foi amor adaptado por tudo. para melhor e maior João não entendimento tinha do povo. conflitos íntimos. Era, Seus por assim problemas dizer, eram uma só cidade exteriores. sagrada. Os que vinham ao Visitaram seu encontro por Tiberíades dentro, grandes personagens imediatamente da eram política sanados romana e por grega, não encontrarem e ressonância profetas, em seu modo de ser. incluindo o Cristo. Por vezes se admirava de reconhecer Se abriram o mais quanto tarde alguns dos seus companheiros escolas eram somente amarrados na comparáveis intimidade às dos por grandes simples centros fatores mundiais, que para ele como não tinham Roma, maior Grécia e importância. Egito. Mas o tempo Era o uma ensinou a Mênfis respeitar os moderna. direitos alheios, na Os sequência que a cidadãos vida de propunha a Tiberíades todos, passaram a nas múltiplas chamar o Mar da diferenciações. Galileia de Mar de O irmão de Tiberíades, Tiago gostava pelo seu muito de valor e sua Jerusalém. força no concerto Passava dos horas e grandes horas centros desde comerciais. menino, dentro dos templos, Riscavam o Mar da sondando as Galileia belezas, desde a sentindo manhã algo que até somente altas os horas da místicos noite. podem compreender. Luxuosas Em galeras certos romanas e casos, gregas, os em olhos missões deixam escapar especiais muitas verdades ou em trabalhos espirituais. comerciais que o ambiente No entanto, requeria. A sensibilidade da Porém, alma deixemos a parece fama, ser olhos o que fulgor de enxergam, além Tiberíades, dos olhos físicos, para falar dela na com sua uma mais precisão pura absoluta. simplicidade, da primeira João metade sentia o ambiente do primeiro dos século anjos do nas cristianismo. sinagogas e parecia que conversava Aqui com certamente atmosfera não do haveria ambiente espaço religioso. para que relatássemos Certa tudo vez, com um eficiência. sacerdote, Para isso vendo seria um preciso dentro do escrever templo, um em livro hora somente própria, dedicado a Tiberíades. advertiu que saísse Todavia, nestes termos. Nosso objetivo é Meu outro. filho, É aqui uma buscar casa de Deus, os efeitos É bom que não fornecidos fiques muito pelo tempo sol dentro espiritual para que que não passou venhas a te por ali esquecer do teu dever na com teus presença pais. dos seus discípulos. E aqui João, vamos com lembrar porte do encantador, apóstolo Judas Tadeu. Fala tranquila, ainda irradiando Judas inocência estava nos nos gestos arredores e de no modo de Tiberíades, ser, replicou meditando com sobre candor. seu dever, querendo Doutor, conciliar os trabalhos materiais se esta é com a os casa de espirituais, Deus, como pode fazer mas não mal às podia se pessoas? inclinar para um lado nem para o Eu outro. sei que este ambiente O que tem fazer? de ser respeitado por Como todos buscar nós. entendimento para tal E isso situação? faço com toda a alegria. Começava a fraquejar, Quanto às minhas precisava de obrigações, otimismo, elas não E são como atrapalhadas, encontrar essa porque força? não sou daqui. pensando, Estamos eu e já minha o tinha mãe feito visitando o antes, santuário sem nada e conseguir. agradecendo a Deus E pelo agora? que recebemos da parte da sua misericórdia. Sentiu-se abatido. Parou um pouco. Deslizavam em sua mente e terminou muitos sorrindo. amigos, cujas feições Isso é demonstravam errado, meu alegria em todos os momentos, Não, cheios de vida, Claro cheios que de não. otimismo. pode ficar. E ele, Eu pensei Tadeu, que... E o foi que saindo fazer, sacerdote, meu Deus? Que se identificava Mas uma como esperança doutor da raiou lei na sua cabeça. pelos anéis que tinha Procurar nos dedos. Jesus, pois ele era o mestre dos João mestres, o Cresceu Filho no de tamanho Deus,
e ascender profeta dos igualmente em profetas, virtudes evangélicas, haveria de mostrar-lhe o caminho encontrando o moço para elegante alcançar e alegre o otimismo, na principal rua de a Bethsaida. coragem para enfrentar todos Passava os debaixo caminhos das árvores que difíceis. o convidavam com suas sombras. a E uma andando, paradinha. deparou-se com um velho casarão Quando ali já escondido havia pelos criança, braços não deixava de recuados atender. de antigos arvoredos no Conversava sítio de animadamente com os Tallinn, meninos, velho contava morador histórias e ensinava-lhes, famoso de mago modo a negro também naquela região. distraí-los, a moral da boa nova, A porteira já o esperava dando a uma conhecer senhora às crianças de traços grosseiros, sobre a presença de Jesus saudando na Tadeu. terra como o príncipe da paz. Esta convidou-o para Na entrar bolsa com de amabilidade forçada sempre trazia pela alguma sua coisa posição. que entretinha os futuros homens da nação. Tadeu, espantado, pensou Viu um firmemente em homem Deus. passando apressadamente Meditou um e pouco que reconheceu poderia nele ser aquilo. Judas Iscariotes. Mas entra, Chamou acompanhando com a gentileza. esquelética mulher. Judas, Quando entrou em um quais os grande ventos salão te levam tão subterrâneo, depressa? E o que reconheceu a cilada. buscas? Judas parou Poderia, com suas Virou-se para próprias trás forças físicas, e reconheceu seu desbaratar companheiro de aquelas apostolado. mulheres que ali estavam, Estava com os seios embebidas cerrados em ao certos encontrar o filho de rituais Zebedeu. a que o fanatismo e a Deu um ignorância sorriso meio fechado, amarravam. mas teve satisfação Mas, em por encontrar já o conhecer irmão a em Cristo. verdade com Jesus, Conversaram cedeu um baixinho pouco e e disse, saíram meio os dois em ofuscado direção com o à ambiente: casa dos pescadores. Judas, "Que quereis às de vezes, mim?" passava horas sem dialogar com ninguém, Nada respondeu. vivendo intimamente. Alguém saiu do círculo, Isso era muito mal. vestida de preto, rosto A encoberto, comunicação, em muitos casos, e levam-no é uma para o verdadeira centro do terapia espetáculo espiritual. trevoso. que nos faz esquecer de Depois muita coisa deu que nos uns atormenta. gritos sibilinos, Eis porque que a ecoaram amizade por é toda uma a casa. bênção de Deus. e Tadeu Que o amor viu nos com os faz próprios sustentar. olhos da carne uma forma Judas ia estranha apressado para não às dar suas a ninguém a sensibilidades oportunidade de aparecer ao seu lado, chamar. João, porém, não com deixava palavras por que não menos. merecem ser repetidas Gostava de nesta conversar, mensagem, principalmente querendo com tirar o aqueles a quem a discípulo fama do poderia mestre servir de do alegria. rebanho de luz, prometendo no a fundo, ele o céu e o mar, Judas gostava muito as de seu coisas companheiro mais e de sua atrativas, presença. o mundo, Passados a os fortuna, momentos, a os posição, dois discípulos do Divino a sabedoria e a entravam coragem. dentro da igreja dos pescadores. Tadeu sentiu as mais Jesus toma estranhas assento. sensações. Na que famosa nunca cerca pudera que servia imaginar. de apoio ao porte mais Pensou, esbelto do mundo, mesmo sem ao disposição, espírito em mais Cristo. iluminado da terra, tentou orar, Cristo de mas Deus. não conseguiu. o mestre. Tadeu era um passou médium os de olhos em efeitos todos e parou em físicos, Judas. e para que os trabalhos Este daquele entendeu antro sua de linguagem perversidade se processassem, E pondo-se de o pé, discípulo de começou a orar. Jesus era a Daí chave a com que instantes, as trevas o Nazareno poderiam abrir mostra o muitas reflexo dos seus portas. lindos dentes para João, No entanto, como se falasse o agente baixinho. das sombras tinha que afastar Meu Tadeu filho, das fala. hostes de Jesus. pergunta, Usou argumentos, agrada-me que entendas ofereceu que devei falar tudo. por amor. demonstrou seus poderes E o diante apóstolo expôs do com discípulo, clareza. que se sentiu Meu abismado, Senhor Jesus Cristo, mas não há vencido. tempos que queria perguntar-te sobre Ofereceu a esse Tadeu o que ele assunto, estava que a querendo: curiosidade me faz lembrar. otimismo e coragem, Anunciaste certa vez para tudo em que um onde passe houvesse de mágica, duas ou mais pessoas em teu nome, mas que ele estarias fizesse no um meio pacto delas. de ser um dos seus Para comandados. nós, da tua família do coração, Tadeu sentiu na o que hora um significa impulso isso? diferente da consciência como poderias estar e falou com no meio dos segurança: que se reunissem em teu nome, nunca, se os discípulos nunca se serei dividissem um dos teus e agentes saíssem a para pregar espalhar o por mal. muitos lugares, Fica com os e teus, aumentando os que te pois acompanham, eu já sou de o que Cristo farias? e ele habita em mim. Estou Messias fazendo força tranquilo para achá-lo acionou o com verbo mais com eficiência. facilidade. Estás perdendo Eu amo. tempo. Quando as E coisas que Tadeu eu falo não balbuciou fazem uma sentido oração ao pé com da todo o letra, fervor, é naquele necessário que quinhão das busques trevas, o Espírito para que possas impulsionado entender. pela força do bem e do amor. Tu bem sabes que vim da parte de Desfez-se Deus,
a figura e que animalesca, legiões de anjos e um estão cheiro a me esquisito servir embriagou no os que tange presentes, à boa nova que da estremeceram vida nas que trago suas às criaturas, posições. por amor de Deus. Tadeu levantou-se sem Não despedir, falo de mim, trêmulo, mas mas daquele que saiu me com o enviou. pensamento fixo Eu e em ele Cristo somos e em Deus. verdadeiramente um. Custou a Onde eu achar a estiver, saída para Ele Tiberíades. estará comigo. Todos os caminhos o É bom traziam que novamente ao saibas mesmo que a local, vontade do nosso Pai até que Celestial conseguiu o seu é uma objetivo, dando graças a em todos Deus. os reinos celestiais. Judas Tadeu, Eis que desconcertado, que mas quando se feliz, reunirem em meu aparece em nome Betsaida, 2 ou 3 pessoas, deixando porque transparecer aí se indiferença trava um aos diálogo companheiros em Cristo. compensador. Eu estarei no meio Contudo, delas por aparece na meio das igreja luzes dos celestiais, pescadores. dando-lhes Nessa apoio noite, João foi convidado inspirando-as para abrir a e assembleia motivando-as e para o elevou amor aos de céus Deus uma e oração de uns que o aos amor outros. se encarregou de Ainda impulsionar. mais, qualquer dos anjos Judas que servem Tadeu, comigo pelo à seu grande estado causa de depressivo, Deus, somente pode tomar viu a minha uma saída presença para e se sua paz. apresentar como se fosse eu, Pedir diretamente a porque Jesus somos seu iguais conceito pelos de otimismo. sentimentos de amor que nos unem. Perguntou com certo Certamente constrangimento: podemos estar em lugares onde as pessoas Mestre, não se reúnem em nosso nome. perdoa-me a E é intromissão, provável que nos pois achemos preciso em como ambientes nunca da sua até fala contrários às a leis respeito do anunciadas otimismo. pela boa nova do reino de Deus. Em dados momentos, Entretanto, sinto-me como estar folha no seca ao meio vendaval, daqueles que falam a nossa como um mesma rio que linguagem perdeu o espiritual, contato com sua fonte. que deixam Enfim, pulsar os Senhor, corações pelo bem-estar Quero mesmo é te alheio, ouvir. que se alegram Fala-me em matar a fome, o que queres que eu que tem ouça. prazer em visitar e consolar os presos, O mestre que ponderado e vestem os altivo nus, considerou que a procuram situação do entender os discípulo problemas das e viúvas, abordou o assunto com ajudando-as amabilidade. sem que o interesse distorça as boas intenções. Judas Tadeu, Estar no que meio Deus dos te irmãos abençoe, que meu procuram filho. doar as instruções É justo espirituais o que e do queres mundo, saber, e por certo visando conquistar. somente ao prazer de servir O por otimismo é certamente amor. Com esses, uma feição estamos divina que neles pode se e apoderar eles das em criaturas e para fazer que possamos parte juntos delas nas suas gozar as caminhadas delícias para a da vida eternidade. nas delícias de Deus. O otimismo e a coragem são Uma quase estrela caiu idênticos. do céu, da As boca do diferenças mestre parecem não excelente. existir, pelo que apresentam de João entende as semelhante. paradas do amigo incomparável. Não obstante, para Procurou nós que repassar idealizamos ou a reviver o que ele perfeição tinha dito e e trabalhamos viu com como o esse prazer objetivo, é extraordinário nos nessa interessa recordação. muito A onde mente o ganha otimismo poderes deve ser desconhecidos. separado da coragem Os seus e até que recursos ponto devemos são ceder inumeráveis. a essas forças que Há a alma dar tempo desperta para a e fermentação da arregimenta em massa seu interior espiritual, em busca para da que o pão do felicidade. céu venha Em à primeiro nossa lugar, mesa do coração e da inteligência. Deve saber que toda perfeição Jesus exige esforços prossegue com compatíveis com suas qualidades. João, Não podes não pensar leves jamais tudo para os extremos, que essas conquistas das porque almas ouviste de mim são o que foi doadas dito. por alguém, Em a se não ser tratando por do meu aquele maior que nos interesse criou, na referência que da já nos mensagem fez de com Deus, todas as de que a perfeições boa em nova é estado portadora, latente, eu deixando a sou nós eu mesmo, o trabalho de e conquistar estou o no meio dos que se aperfeiçoamento, reúnem em meu nome, esforçando-nos porque é pacientemente o em mesmo todas nome as do direções, Pai que está no céu. para que esse bem eterno Deixo acorde este em corpo nós à o hora que tesouro aprouver ao depositado Senhor. pelo Senhor no E o cofre tomo quando divino das quiser nossas e a consciências. conveniência propuser. Toda Não há facilidade barreiras é para filha quem da está ilusão. de posse da verdade, Parece brilhar e aos não olhos existe dos dificuldade que para adotam quem a se preguiça. faz uno Porém, com o Todo-Poderoso. é breve, qual Posso fumaça que se aparecer em desfaz milhares de ao lugares, sabor dos ventos. dividir-me ao infinito, Comparemos com a sem natureza perder a consciência e de onde me sintamos essa apresento, verdade nos animar e lembrar-me para o de trabalho, tudo o que dever me devagar, exige.
mas sempre. Vós todos podeis fazer Se o que queres ser um mestre, dependendo de alcançar a em primeiro morada lugar tens e pagar de o te preço fazer aluno, que eu cedi pela não força contrariar do o despertar tempo espiritual. e despender todos os Não esforços penseis que estiverem ao que teu vos darei alcance. qualidades que E mesmo somente assim, o Senhor pode dar. não parar de estudar no O mundo que faço e no livro é da natureza, despertar o que já existe para que cada na vez alma mais de cada criatura. possas oferecer o melhor Eu aos sou que alguém te de seguem. fora, mas posso ser algo de Jesus dentro, parou por com instantes, mais realidade, no aproveitando o sentido descanso de da que fala vos do Senhor. liberteis para sempre. Alguns Que a dos eternidade discípulos possa conversaram fazer-vos baixinho mais uns com os felizes outros comigo. sobre os intrincados assuntos ciência que o do Cristo amanhã, abordava, Podereis dar onde o mestre testemunho criava das coisas imagens que eu vos usando a falo, própria natureza mas para nunca ser melhor podereis entendido. fazer na perfeição em que podemos Notando viver. ansiedade nos discípulos, O meu prazer de Jesus levar apresenta a fé novas aos riquezas vossos sobre o assunto em corações pauta. é muito grande, para que possais Judas. crer sem vacilar. O otimismo se de que apresenta não como vos um abandonarei, perigo aos nem desprevenidos vos de certo deixarei senso. órfãos nas É perseguições digno que eu e nos atinjas sacrifícios até onde ele que possa requerem ser todas as útil subidas. na escala das A qualidades. boa nova, meus filhos, O exagero é faz muito dele cara uma para os entrada corações. para a inconsciência custa e pode alto preço entorpecer a sua a razão, disseminação no mundo, despenhando por em encontrar vales que resistência o de arrependimento todos os marcou lados muito tempo em que a para ignorância ser se faz feito o presente. reparo de um impulso Mas que a disciplina eis não a atingiu. melhor maneira de ser propagada. Aí é que o otimismo passa Quem a ser combate coragem. anuncia mais alto. Ele é meio cego Aquele que e perseverar por vezes, até o fim mesmo em caminhos será salvo tortuosos, das impurezas se da alimenta e está terra. E disposto a eis que seguir, daqui a pouco mesmo nos corredores da podereis sombra. pregar as novas que eu estou anunciando. O otimismo por é a toda coragem parte. educada. Estarei E a convosco coragem eternamente. É o otimismo em Quando eu for preparo. para meu Pai, É pedirei a Ele, necessário, Tadeu, e Ele que usemos enviará a para inteligência, vós outros consoladores, aquela que a boa nova que ficarão igualmente com todos disciplinou no alinho para da que possamos eternidade, vigiar o como nosso sendo eu em otimismo vós e no seu vós grandioso em mim, trabalho no e decorrer eu das em nossas Deus. labutas. O dia a dia pede de João nós Parecia essa que se tinha disposição acendido uma lâmpada no para seu que coração. sintamos a vitória. Os demais discípulos Contudo, festejavam um juiz dentro Cristo de pelo nós verbo bem posto naquela julga noite. sem piedade os nossos erros, E todos davam graças aplicando ao as Senhor dos sentenças céus e da correspondentes terra. com as faltas cometidas. Que Jesus O nos tribunal da abençoe. consciência só sentencia depois dos fatos. A vigilância é montada pela razão, que se enriquece pela inteligência, aliada aos sentimentos. Eis que é aí que se inicia a nossa tarefa, o nosso trabalho, o trabalho da Boa Nova. Despertar o homem, fazer nascer o homem novo dentro do homem velho e dizer para ele que viva, que ande, que fale, que se abrace com Deus nos seus próprios caminhos internos, para que a felicidade possa atingir outras áreas da vida ainda desconhecidas. Todos tinham os olhos fixos no Nazareno. Após alguns segundos de pausa, continuou o discurso. Judas, meu filho, o que aconteceu contigo naquela noite de trevas não representa uma fração do que ocorre todos os dias em muitos pontos do mundo. O mal, meu filho, já está organizado. Falta-nos organizar o bem e confiar nele,
como o ambiente da verdadeira paz. Foste um pouco enganado para sentires o que podes passar apartado de mim. Eles não são verdadeiramente maus, são ignorantes. De tanto mexer com fogo, acabam queimando as suas próprias possibilidades de servir e de amar. O mal que pretendem fazer servirá para despertá-los mais tarde para o bem que nunca morre e que os espera a todos. A escola do otimismo é essa a que já pertences pelo coração e que gradativamente haverás de conquistar, dependendo da tua disposição de servir, de trabalhar e mesmo de sofrer por ela. De novo te falo como um pai para todos os que me cercam com amor. Não queiras nada com facilidades, pois essas pertencem aos tardos de inteligência e esquecidos de sentimentos superiores. A fala de Jesus abrandou-se e a mansidão tomou conta de sua feição divina, quando finalizou com estas palavras: Meus filhos, que Deus nos abençoe nesta obra universal do amor. Olhou com humildade para Judas e remata: Judas, eu sou otimista por excelência. Creio na eficácia da missão que empreendemos, mas nunca deixes o otimismo tomar as vestes da violência, nem a rota da imprudência, e muito menos feche os olhos nos momentos difíceis, deixando surgir a coragem cega que não mede consequências. Terminou a reunião e a multidão era compacta do lado de fora. Muitos doentes esperavam a saída de Cristo para ao menos tocar suas vestes. Naquela madrugada, o Senhor curou a muitos e Pedro, no seu jeito instintivo, abriu alas para que o Mestre pudesse passar. Tadeu sentiu-se melhor, muito melhor. Contudo, não quis conversar com ninguém naquela noite e foi pensar no assunto para dormir melhor. Que Jesus nos abençoe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso sem fim, que generosa reluz em torno a mim. Leitura do livro Haja Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. 2 ou mais. João Evangelista foi aquele que ficou realmente à direita de Jesus.